Fala galera, tudo bom? Vim gravar aqui uma dica para vocês importantíssima aí, principalmente para quem já está no alto nível, o concurseiro que já está voando baixo aí, acertando mais de 85% de questões e que chega naquele dilema ali de não conseguir avançar mais no percentual. Muita gente tem esse problema, eu já tive também. Quando você começa a estudar, você vai lá, marca 10 questões e acerta 5, beleza? Aí daqui a um tempinho ali, com 6 meses de estudo, você já está marcando 80, certo? Até antes, a curva de crescimento aí ela é interessante, porque você consegue crescer muito no começo do estudo, percentual de acerto, e quando você passa ali dos 90% para fugir da barreira dos 80 para chegar em 90, aí você começa a ter um trabalhinho um pouco maior. E quem já está nos 90, para chegar nos 95, porque tem muita gente aí que fica pensando nisso e fica correndo atrás disso, porque sabe que na hora da prova vai perder um pouquinho de desempenho, aí é mais difícil ainda. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar encurtar esse caminho aí até esse percentual de acerto, tá? É claro que eu tô falando aqui com concurseiros em nível hard, né? O cara que tá avançado aí, já bateu vários editais, enfim, tá fazendo questões, tá voando aí no material e consegue estudar basicamente aí por questões. Isso o cara que tá lá na frente já, tá? Não posso deixar de fazer um parênteses aqui, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é prudente estudar só por questões, tá? Quando você estuda só por questões, meio que você fica ali à mercê da estatística e aí você se perde se vier alguma coisa diferente, tá bom? Então, assim, existe um período no começo da preparação que você estuda toda a teoria, vai lá, organiza o seu material e vai aprendendo tudo direitinho ali, vai fazendo seus grifos, vai fazendo suas questões e vai evoluindo. Aí você bate o primeiro edital a primeira vez. Você já fica com um pouco mais de bagagem. Aí você vai e volta a estudar de novo a teoria, enfim. Bate de novo o edital, aí você já fica melhorzinho. Você já começa a acertar muito mais questões, você já começa a fazer, concatenar ideias, enfim, pensar de uma forma mais ampla. Só que você não pode achar que com duas batidas de edital, por exemplo, por estar nos 90%, você deve estudar só por questões. Eu vou falar aqui para quem está nesse dilema agora, mas é importante que você faça sempre uma alternância em estudo por questões e voltar na teoria, tá? Não tem problema nenhum se a gente tiver oscilação no percentual de acerto. Por exemplo, você chega aos 90% de acerto, aí de repente pega uma semana e cai para 85, 82%. Tem gente que se desespera, mas às vezes é porque pegou um assunto delicado, um assunto complicado ali e realmente derruba um pouco o nosso percentual, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Então, imagina que você está numa curva crescente aí de desempenho e você estagna, tá? Aí você fica ali estagnado, não consegue sair daquele percentual que você está trabalhando. E algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, será que você está estudando com material adequado? Será que sua teoria, sua base está boa? Mas aí você não tem como saber, fica só no campo do achismo. Então tem uma técnica que eu utilizo ainda para os meus alunos do coach e que eu fazia e que é importante para aumentar, tanto para aumentar o percentual quanto para descobrir se você precisa voltar na teoria e estudar de novo, tá? Então imagina aí, imagina que todo dia que você estuda você faz 10 questões por assunto, certo? Ou 20 questões por assunto. No método 4.2, no dia de teoria você faria 20 questões por assunto ali, por exemplo, se você estuda 2 horas. Imagina que você está sempre acertando 16 questões. Você faz 20, acerta 16. Faz 20, acerta 16. Você não sai dos 80%, tá? Você vai fazendo isso repetidas às vezes, vai começando a lhe incomodar, porque sabe que a nota de corte hoje em dia está muito alta. Então, o que é que as pessoas devem fazer, tá? Correr atrás de percentual. O que é que você vai fazer? Se você faz 20 questões, solta um pouquinho aí. Fez 20, só acertou 16, faz mais 10. Agora isso é complicado. Porque se você dessas 10 errar 3, dessas 10 a mais errar 3, você vai fazer 70%, você vai baixar a sua média. Aí nas outras 10 que você fizer, aí você vai ter que acertar todas para você subir um pouquinho o percentual. Então tem que ter muito coração na hora de fazer essa brincadeira, porque no começo, até a gente pegar o feeling da parada, a gente fica um pouco angustiado, porque às vezes a gente vai tentar aumentar e diminui. É um jogo, tá? Você pode tentar aumentar o seu percentual e diminuir, tá bom? Então a ideia é essa. Vamos lá. Você fez 10, 20 questões de constitucional, acertou 80%. Faz mais 10. Fez mais 10, 30 questões, você acertou 80% ainda. Faz mais 10.
Acertou mais um pouco e deu 82%. Beleza, tá dando certo. Agora vamos supor que você faz esse incremento e chega até 50 questões no assunto, isso em assuntos que são até relevantes, né? E você não conseguiu sair dos 80. Aí isso acende um chamado para que você volte à teoria, porque você está provavelmente com erro de base. Então você vai voltar lá na teoria, estudar toda a teoria e depois fazer questão de novo. Sacou? Às vezes a gente entende, estuda, mas não entende direito. E aí fica com aquilo ali. Ou fica com buracos, lacunas e você não consegue entender muito bem o que você está fazendo. Então é importante que vocês tenham esse discernimento aí de tentar fazer essa essa, como é que se diz? Essa observação, tá? E a observação a partir dos exercícios, da quantidade de exercícios. Então eu fazia muito isso, sempre fiz, aplico para os meus alunos quando eles estão estagnados e dá certo, tá? Dá certo porque ou você vai aumentar seu percentual, ou você vai entender, saber, descobrir aí que tem que voltar na teoria para estudar de novo, beleza? Então fiquem espertos quanto a isso, não deixem de fazer esse teste, essa brincadeirinha aí de correr atrás do percentual, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, dessem um like, compartilhassem aí nos grupos de estudos que vocês têm aí, que eu sei que vocês têm vários. Passa pra mamãe, pro papai aí, pra todo mundo que gostar do meu canal, tá bom? E eu tô vindo com novidade aqui no canal, tá? Daqui a pouco a gente vai ter algumas coisas diferentes aqui no nosso canal. Grande abraço aí, fiquem com Deus e bons estudos nesse carnaval.